queridos alunos, queridas famílias, dia abençoado a todos. Comecemos esta manhã rezando, orando por cada um de vocês. Vamos acompanhar aqui a nossa oração. Pai de bondade, obrigada porque vigiaste o meu sono e me ofereces mais um acordar. Ajuda-me a viver este dia como instrumento da tua graça, do teu amor e da tua paz, como portador da tua própria vida. Todos os meus gestos, ações, sejam em louvor e glória a teu nome. Abençoe minha família, abençoe as pessoas que encontram-se nos hospitais lutando pela vida. Amém. E diante disso, nós vamos iniciar esse momento falando de um tema muito especial, muito recorrente do primeiro bimestre. Algumas classes gramaticais que nós estudamos, evidenciando, vamos dizer assim, que são inerentes ao sexto ano, mas que no primeiro dia de aula, você lembra que nós fizemos assim esse apanhado geral sobre o que seria a morfologia. E eu vou fazer agora para que você tenha essa lembrança, tá bom? E depois vamos seguir com os outros assuntos. Vai ser, como eu disse, um apanhado geral, apenas com alguns exemplos, explicando direitinho novamente, para que você possa lembrar dessa nossa aula, tá certo? Então, a morfologia é o estudo das 10 classes gramaticais, que às vezes os professores chamam classe de palavras, tá? E elas. Substantivo, primeiro, nós estudamos assim muito bem na sala de aula, que é aquele que nomeia os seres, e fizemos até uma dinâmica, não digo nem dinâmica, de perguntar tudo que tinha ali na nossa sala de aula, vocês foram falando, mesa, cadeira, ventilador e outras coisas que você foi falando, você foi colocando, explicitando lá na hora da nossa aula, o nome de vocês, né? Cada um tem seu nome, e isso é chamado de substantivos. Depois é que nós vamos separar, que tem toda a estrutura, e você vai separando substantivo próprio, substantivo comum, substantivo abstrato, substantivo, tá bom? Mas eu vou falar apenas assim do geral, que são essas 10 classes gramaticais. Claro que nós já evidenciamos no nosso bimestre, alguns desses aqui você vai dizer assim, esse aqui eu lembro, professor, eu já sei. E eu sei muito bem, porque foi bem explorado na sala de aula. Outros não, mas vou falar de todos, porque foi isso que nós fizemos no nosso primeiro dia de aula, para que você... professora, não sei o que significa as 10 classes gramaticais. Bastou falarmos substantivo, aí já vieram, né, todas as outras que fazem parte da classe gramatical. Isso é muito bacana da parte de vocês, tá bom? Então vamos relembrar apenas alguns conceitos e alguns exercícios para que você possa seguir em frente, sabendo-se que alguns desses aqui são pré-requisitos para outros assuntos. Tá legal assim? E você sabe que o substantivo, a gente sabe que tem uma divisão, como eu já falei anteriormente, tá bom? E que iremos do segundo livro de vocês, virão alguns diferentes, claro, daquilo que você já deu no primeiro bimestre, mas que são importantes saber dos que nós já estudamos no primeiro bimestre, e agora no segundo bimestre a importância dos que virão, sabendo-se que todos são importantes e que se você tiver esse conhecimento vai ser muito legal, porque você não vai ter dificuldade com os outros assuntos aí que em pauta, tá bem? Então vamos lá, o substantivo aqui, os alunos do sexto ano são inteligentes, tá? Então, e onde está
grifado, você já sabe aqui, está um dos substantivos que você já está aí lembrando. O Brasil é lindo, nós temos aqui substantivo que é considerado, que você já sabe, substantivo próprio, nome de pessoas, estado, né? E a tua beleza me encanta, outro substantivo. Nesse caso aí, se fôssemos perguntar qual seria substantivo abstrato, né? Aquele beleza, você não pode tocar, né? E isso você já tem esse conhecimento, por isso que não vou me alongar em alguns aspectos que você já tem mais ou menos essa estrutura em mente, tá bom? E que vamos explorar certamente, como eu disse, alguns agora para o segundo livro, o nosso segundo bimestre, tá bom? O livro. Então o verbo ele é muito importante, indicação, estado, fenômeno da natureza. Vamos então aqui o exemplo que está explicitado aqui. Existe motivo para termos esperança. Olha, existe, verbo existir, né? E sou inteligente, graças a Deus. Chove em Belém. Nós temos aqui exemplo de 3 verbos. Claro que no decorrer das nossas aulas e do exercício do livro, essa questão aqui do verbo ele tem que se estender, tá bom? O verbo ele é muito importante no dia a dia, então a gente precisa, ele vem com muita firmeza, vamos dizer assim, nesse nosso livro, né? Nós vamos fazer, e não só do livro, tem o portal, nós vamos disponibilizar, né? E outros exercícios, tá bom? Então o verbo ele é essencial para que entendamos outros assuntos. Então é necessário que você estude bem, tá bom? Que você possa não só ficar, porque a gente está aqui preparando isso com muito carinho para vocês, mas que você possa pesquisar também. Os assuntos que virão, que nem virão, estão em seus livros, você já pode fazer suas pesquisas, né? Eu digo para vocês que todos esses assuntos constam na gramática, eu expliquei para vocês o que seria a gramática, e constam lá com o nome morfologia ou classe de palavras, aí porque eu fiz isso na sala de aula para que você compreendesse, né? Então, a nossa missão é seguir em frente, lendo, estudando, participando, tá bom? Então, o verbo aqui, mas como um aluno fez o seguinte, como é que eu faço para identificar uma frase que tenha verbo? Ou eu identificar um verbo? Então, nós fizemos a seguinte comparação. Vamos lá. Então, eu posso dizer assim, eu ventilador, tu ventilador, eu ventilador? Eu posso fazer isso? Perguntando a vocês. E você vai dizer que certamente não. Eu posso, eu celular, tu celular, eu celular, eu posso fazer isso? Claro que você vai dizer, professora, impossível. De fato. Eu posso também dizer assim, eu cadeira, tu cadeira de cadeira? Posso fazer isso? Já lembraram, né, na nossa aula. Mas eu posso dizer assim, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Posso fazer isso, sim ou não? Claro que sim. Então isso é o verbo. Por que que eu digo que a palavra amar, eu amo, tu amas, ele, nesse momento aqui é verbo, e a palavra, quando eu fui fazer uma suposta conjugação, entre aspas, eu botei a palavra cadeira e não posso fazer isso. Porque o verbo faz vamos supor, esse embelezamento, que é a conjugação, que é o verbo que você fala no dia a dia, né? O verbo. Você já sabe, eu não coloquei aqui, mas depois a gente vai, que nós falamos sobre o verbo no indicativo, no subjuntivo, no imperativo. Então, o verbo comanda muita coisa, legal? Isso que a gente já sabe. Comanda várias coisas e é pré-requisito para muitos assuntos aí do 7º ano, do 8º, 9º, e aí assim sucessivamente, tá bom? Então, passemos para o adjetivo. Você também já tem esse conhecimento, graças a Deus, né? Que é a palavra que caracteriza, atribui qualidade aos substantivos.
Os alunos do sexto ano estão atentos. Ó, um adjetivo muito especial de vocês, tá bom? E que a gente quer sempre, né? Que sejam atentos a tudo. Minha leitura ficou super interessante, um outro adjetivo. Minha família é amável, um outro adjetivo. Então, o que você deve lembrar do adjetivo é essa caracterização, essa atribuição de qualidades ao substantivo, tá? Então, continuemos. O pronome, ele é muito importante também. Já temos aí um assunto, né, posterior a esse aqui, a essa revisão, que nós vamos precisar do conhecimento desses pronomes, tá bom? Para esse novo assunto de vocês, tá bom? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso, tá? Temos aqui como exemplo, aqui, eu aposto na leitura para melhorar tudo. Esse eu é um pronome. A gente vai fazendo isso aí, tudo que tiver em negrito, né? A gente já sabe que está especificando o nome, o assunto, tá bom? Então, o pronome aqui, eu aposto na leitura para melhorar tudo. Quem não aposta, né? A leitura é tudo. Contigo o estudo fica mais animado, fica mesmo com vocês quando a gente está na sala de aula e tudo mais, né? E agora com você aí, né, em sua casa, né, estudando, que bom. Aquele livro que li me abriu as ideias, abrem sempre, né? Então que a gente possa continuar aí a nossa leitura, tá certo? Então todos esses aqui que estão em negritos são pronomes que antecedem aí, né, que substituem ou acompanham o substantivo, indicando a relação de posse do discurso. Tá bom? E vamos passar para o artigo também, que você já tem, não é, esse conhecimento também. É a palavra que antecede o substantivo, né? Tais como o, as, uma. E eu não vou nem falar aqui do exemplo, vamos logo do que são, vamos logo para os exemplos aqui. O momento vivido serve para melhorar a convivência. Olha aqui o O, né, antecedendo aqui o substantivo, tá bom? As pessoas estão mais solidárias agora, certamente, né? Uns constroem, outros destroem. Uma chance é o que precisa. Então, nós temos aqui as características, né? A característica do artigo. E nós vamos passar agora para o numeral. Numeral é a palavra que indica a posição ou número de elementos, tá bom? Vamos ver logo o exemplo direto, que é para não perder muito tempo, que eu preciso seguir em frente. Pastel, uns, primeiro os exercícios, depois o gabarito, né, dando ideia de ordem aí. Dezenas de pessoas estiveram presentes na distribuição de alimentos, tá bom? Então aqui a gente parte dos exemplos para que a gente possa ter uma ideia, lembrar direito, tá bom? Sigamos. Temos aqui a preposição, ela é muito importante, é um pré-requisito também para assuntos que virão, tá bom? É só, eu coloquei todas assim, já sabe, que é só para a gente ter assim o entendimento, tá? A relação dessas classes de palavras na frase, o sentido delas na frase, isso acontecerá em outro momento. Eu só quero mesmo aqui o apanhado geral e que você possa ter esse entendimento de cada uma, como nós fizemos lá no primeiro livro, né? No primeiro dia de aula, aliás. Desculpa. Então, entreguei doação a ele, o a, nesse sentido aí, ele é considerado uma preposição, tá bom? Depois você vai saber que o a, você já sabe que é um artigo, mas em algumas situações ele vai funcionar como preposição. Os portões para doações abrirão após as 18 horas. Aí está especificado uma preposição, que ela não é muito comum, assim, vamos dizer,
do dia a dia, né? Mas é uma preposição, é chamada de preposição. A gente fala às vezes as coisas no português, mas a gente às vezes não sabe identificar, né? Encaixá-la nas classes gramaticais, tá bom? Então é só isso mesmo que a gente precisa fazer agora. O esforço é para você, é considerado uma preposição. E entreguei os exercícios às famílias. Muito importante essa preposição, que é a crase, ela é tão especial, essa preposição, que ela é estudada, a gente tem assim, que ter um tempo específico para estudá-las, que são muitas. Mas ela é muito bacana porque eu já havia falado para vocês. Eu dou assim só, eu digo para vocês uns flashes, né, vamos dizer assim. Quando tem isso aí no meio de alguma coisa que eu estava explicando, eu digo, isso aqui é uma crase, mas você ainda não, mas você tem uma ideia, porque de vez em quando a gente escolhe isso aqui, é acentuado porque é crase, né, junção, né. E depois você vai também saber sobre crase, é fundamental, é pré-requisito para outras coisas, tá bom? Então vamos seguir aqui, já separa, como, ao, isso aí são, tá? Então vamos passar agora para outra muito importante também, a conjunção. É a palavra que liga dois, aqui na preposição liga dois elementos da oração, e na conjunção liga dois termos ou duas orações com o mesmo valor gramatical. Não posso falar agora sobre essa questão do valor gramatical, é uma coisa longa, mas nós vamos ter o tempo de saber mais sobre isso aí. A questão da conjunção, outra muito importante e pré-requisito para outro assunto, tá bom? Professora, eu vou saber de algumas. Você já sabe de uma que muito importante, aliás, de algumas, porque no dia a dia lá da nossa... Olha, gente, professora, é mais com I ou mais sem S? Aí lá a gente dizia, olha, mais sem I, que é uma conjunção. Aí você já ia tendo uma ideiazinha, né? Olha, escreva o porquê junto, separado, sem acento. Olha, junto é uma conjunção, vamos dizer assim, separado também. Eu estou falando só dessa que está aí, mas virão outros. Então, não choveu porque as ruas estão secas. Essa relação de sentido, tá? Posterior, precisamos desse tempo. Só quero que você tenha uma ideia sobre o que é a conjunção que liga esses termos, liga as orações, tá bom? Perdemos o jogo, todavia jogamos muito bem, tá bom? Olha só, né? Cada um colhe conforme planta. As coisas estão complicadas, mas tudo passará, se Deus quiser. Tudo passará. Todas essas tristezas, todas as angústias passarão através, certamente, da nossa oração, tá bom? Sigamos. Interjeição é a palavra que exprime emoções e sentimentos. Vamos lá, exemplo. Olá! Viva! Olha, é uma expressão, né? Olá! Sou a professora Neide. Olá, como você está? Essas expressões aqui, tudo isso tem no português, a gente pensa que não. Aí você se alegra com alguma coisa, ganha gol. Viva! Opa, e agora? Conseguimos fazer os exercícios do positivo, conseguimos fazer o exercício do livro, conseguimos o exercício... Ah, que legal, vou ficar feliz com isso, tá bom? E é isso, essa emoção aqui... É uma classe gramatical, vem da morfologia, que é a interjeição, né? Psiu, a gente fala psiu, não façam barulho, né? Às vezes a gente diz essas coisas, tá bom? É uma interjeição, tá bom? Que legal, né? A gente saber que tudo tem uma explicação no português, mas tudo mesmo. Aí agora vem uma muito bacana, advérbio é top, como vocês chamam. Advérbio é pré-requisito também para outro assunto que a gente vai estudar no 7º ano, até agora. Tá? Então, pensemos aqui nessa questão do advérbio, que vai ser muito legal você, não só aqui esses exemplos, mas estudando aí, tá legal? Então vamos lá. O melhor resultado foi o do atleta do berço. Olha só esse exemplo bacana aí, né? Não acha que tem exercício demais? Ai, gente, eu acho que não. Mas a palavra demais é um advérbio, tá bom?
O restaurante é ali, comecei a me empolgar. O restaurante é ali, acolá, já, um advérbio, né? O que ele representa, que são as circunstâncias, aos poucos a gente vai se adaptando com isso, tá legal? Estudarei muito. Esse verbo ele está no futuro do presente, mas a gente precisa colocá-lo no estudo, no presente também. Estudo muito. Bote aí estudarei muito no futuro. Então, que a gente possa estar observando esse verbo aí, junto com esse advérbio. O advérbio muito de intensidade, eu já estou falando de circunstância que ainda, mas é para você compreender que muito, pouco são circunstâncias o nome. Embeleza, né, o verbo, quando a gente coloca essas coisas que a gente não quer dizer estudarei, aí eu quero embelezar, né? Tem até outro nome aí, que por isso que eu digo que é pré-requisito, tá, gente? Que esse muito também vai ter outra função na frase. Posteriormente você vai saber. Não, ele não tem somente a função de advérbio. Aí ele é um advérbio, mas em outra situação ele vai ser outro nomezinho meio complicado, que posteriormente nós vamos fazer isso. Então, sigamos. Agora vem uma coisa assim que você vai lembrar que você explorou muito isso aí, tá bom? Eu vou adiantar um pouquinho, que é por causa do tempo aqui, tá certo? O sintagma nominal, o sintagma verbal, você sabe isso de categoria, de primeira instância. Vamos lá lembrar? O termo sintagma se refere às partes ou sentenças, já? O sintagma denomina-se sintagma nominal, sintagma verbal. O sintagma nominal tem como núcleo o quê? Sintagma nominal só pode ser o núcleo nome. Um nome substantivo, tá bom? Então, o que acontece aqui? Veja esse exemplo aí rápido para que a gente possa estender um pouquinho mais. Isso aqui eu tenho certeza absoluta, você não tem dificuldade. Eu sei do que nós fizemos e sei que você não tem dificuldade em reconhecer sintagma nominal. Sintagma nominal, sintagma verbal é uma nomenclatura bacana, que vai lembrar você de sujeito e predicado. Tá legal? Quando a gente falar sintagma nominal, sintagma verbal, há essa relação, né? Essa parceria, essa junção, vamos dizer, essa animação com relação a ser sujeito e predicado, tá bom? Que tem essa característica. Então, aquela competente professora explica pacientemente variados conceitos. Temos 2 unidades de sentido que você já sabe. Quais são essas unidades de sentido? O sintagma nominal e o sintagma verbal. O sujeito e o predicado, tá bom? Então, eu acho que aí não precisa a gente se estender, porque você já conhece isso aqui. Vamos passar para o sintagma verbal, que compõe o predicado, né? Sintagma nominal compõe o sujeito, sintagma verbal compõe o predicado. Tem como núcleo o quê? Sintagma verbal tem como núcleo o quê? Claro, um verbo. Sintagma nominal, o nome, substantivo. Sintagma verbal, um verbo. Choveu a noite toda, os alunos chegaram na hora marcada. Qual é o núcleo desse sujeito, desse predicado aí, desse sintagma verbal? Na primeira choveu, na segunda chegaram, tá bom? Sigamos. Aqui é muito importante, eu falei que a gente precisava entender bem da questão dos pronomes, né? Isso aqui é muito legal. Coesão referencial, a professora de redação precisa muito que você entenda bem isso aqui. Ela vai falar sobre isso porque ele é muito importante, que faz com que não tenhamos as repetições. Você vai fazer um belo texto de redação, um belo texto, e você tem que ter uma certa habilidade para evitar que coloquemos muitas palavras ou muitas expressões repetitivas. Então, a coesão referencial nos vem como apoio para que não tenhamos essa possibilidade de repetição lá nas frases dos textos, tá bom? Então, vamos ver aqui o que ela nos diz. Quando utilizamos mecanismos que fazem referência tanto a termos que já foram empregados anteriormente, quanto a outros que ainda serão empregados, como também os que não aparecem porque estão implícitos. Não aparece, implícito é isso aí.
Os alunos saíram cedo. Os alunos é sujeito, está explícito, é isso que é a palavra explícito. Se eu dissesse só assim, sem essa palavra, os alunos saíram cedo de casa, não está explícito, está implícito aí a essência da frase, que é outro assunto isso aí, que não convém agora, tá bom? Só para você entender o que é a palavra implícita, aquilo que não aparece, tá bom? Lá escondidinho, né, que você já sabe mais ou menos. Então, o que a coesão referencial nos fala? Referência a termos já explicitado anteriormente, que não precisa se repetir, tá bom? Então, vamos lá. Os alunos saíram cedo de casa. Quem saiu cedo de casa? Os alunos. Alunos é um sintagma nominal. Saíram cedo de casa, o sintagma verbal. Aluno, nós temos o núcleo, que é o nome aí do sintagma nominal. O núcleo do sintagma verbal, saída, só para lembrar um pouquinho. Então, os alunos é o sujeito. Então, eu vou fazer aqui uma retomada do sujeito sem colocar. Porque se fosse para eu colocar essa frase, seria assim, novamente: os alunos saíram cedo de casa, os alunos foram à escola, os alunos merendaram, os alunos tiraram do 6º ano, tiraram nota 10. Então, ficaria o quê? Algo repetitivo. Então, nos vem a coesão referencial para suprir a necessidade de embelezarmos, né, esse texto, essas frases, tá bom? É essa que é a referência, essa coisa maravilhosa da coesão, que serve para quando escrevemos, quando formos fazer as nossas redações, tá bom? Então, aqui vem a explicaçãozinha para você lembrar sempre. Nesse caso, o termo eles retoma o sujeito. Os alunos, que é o sujeito, evitando a repetição, tá bom assim? Então, o cachorro latiu. Ele, que vai retomar o termo anterior. Ele fica irritado quando há pessoas na rua. Mas é um animal, ó, já fez referência ao termo lá da frente, lá de trás, né? Da frente não, lá de trás. Animal ouve, aí você pode colocar sinônimos, né? As palavras dentro do sentido, tá, gente? Vamos fazer, colocar palavras aleatórias lá só para, não quero repetir esse pronome, eu não quero repetir essa expressão, vou encher de coisa lá, vou encher de sinônimo. Não, tem que ser tudo dentro do sentido, para que a frase seja embelezada, mas embelezada com um mecanismo de sentido, tá legal? É isso que a gente quer frisar. Então, o cachorro latiu, ele, ó, já vou retomar a palavra cachorro. E o animal, retomando novamente, tá legal? Isso que é a coesão referencial. Quando você for fazer lá o seu exercício, lembre dessas coisas. As alunas do berço jogaram bem. Olha que coisa bacana, né? Sempre, né? Elas jogam sempre pela vitória, é isso. E jogarmos sempre pela vitória. Não necessariamente o jogo em si, mas outras coisas da nossa vida, né, do dia a dia. Vamos ver outra aqui. Olha essa aqui como retoma olha, retoma. Os pronomes aqui estão retomando, não é? Sinônimos, mas tem também as expressões que fazem referência ao termo anterior, que isso é muito bacana. Ó, criar uma agenda, habilitar-se a segui-la, olha só essa sequência, atualizá-la todos os dias, respeitar os limites pessoais a obedecer. Todas essas, olha como vai retomar tudo aqui, não precisa dizer mais nada. Todas essas ações são fundamentais para se atingir um resultado positivo nos estudos. Então, retoma. Só que agora não foi usado um pronome, foi usado uma expressão muito legal que retomou os termos nesse caso aí, né? Não foi igual ao primeiro exemplo, foi só o termo, né, o sujeito. Aqui foram várias expressões, não é, sequenciais, que a palavra todas essas já substituiu lá, tá bom assim? Deu para entender direitinho? Então, sigamos. Encerro este momento desejando muitas bênçãos à família, a cada um de vocês, né? Um abraço carinhoso para você, um abraço carinhoso para sua família. Intensifiquemos nossas orações para que o momento difícil que estamos passando, né, para que o momento difícil passe logo, tá bom? Para todas as nossas famílias, tá? E deixo aqui um momentinho aqui de reflexão para que fique em nossos corações. A oração é a vereda silenciosa
que nos conduz diretamente ao coração de Deus. É o respiro da alma que nos doa novamente paz nas tempestades da vida. Grande abraço e sejamos felizes. Um beijo grande.